Boa noite, galera. Hoje estamos aqui com a participação de dois colegas aqui do componente do Estudo do Movimento. Um é o Igor e o outro que está com uma participação especial aí, que já fez o componente, o Geronte. Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estou aqui com a minha caneca de café e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a composição do movimento. A gente vai estar aí num debate, numa roda de conversa, eu, o Gilberto e o Igor. Então, vamos discutir um pouquinho nesse plano de aula. Isso aí. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui nesse calor tomando café e vamos estudar sobre composição do movimento. Os nossos objetivos com o trabalho são mostrar os conceitos sobre a composição do movimento, realizar um aprendizado do conteúdo de um modo diferente do normal, usar nossos aparelhos eletrônicos a favor de um conhecimento maior e, ao mesmo tempo, sair da rotina diária. É isso aí, ó. E um dos nossos objetivos também é discutir cada slide e gerar um diálogo e uma roda de conversa através do conceito a qual a gente está vivendo no estudo do movimento. A introdução. A composição de movimentos está presente em diversas áreas da física e o princípio deve ser utilizado sempre que possível. Quando falamos na composição de movimentos, a primeira coisa que temos que saber é referencial. No cotidiano, o nosso principal referencial é o solo. Mesmo parecendo fácil estudar os fenômenos da natureza a fundo, sempre é uma tarefa difícil, pois cada situação exige cuidados diferentes. Exatamente. Então, já começando nessa abordagem, discutir um pouquinho sobre referencial, né? Porque que é onde muita gente se confunde. Exatamente. Tipo, referencial, então, vai ser um ponto, um objeto, cujo eu vou usar de referencial mesmo, de acordo com aquele movimento, né? E aqui, como diz, nosso principal referencial é o solo. Isso, que ele nos serve de referencial mesmo para basear a maior parte dos movimentos, como quando a gente faz uma viagem de carro, por exemplo, para trabalhar toda a movimentação da dinâmica do carro nesse deslocamento, a gente usa como referencial, seria o ponto de partida, o ponto de chegada, mas também N pontos nessa trajetória, que seriam o próprio solo, né? Exatamente. E agora nós vamos falar um pouco sobre movimento. Movimento segundo Aristóteles. Segundo Aristóteles, todos os corpos celestes no universo possuem almas, intelectos divinos que os guiavam ao longo de suas viagens, sendo responsáveis pelo movimento do mesmo. Assim, existe uma última e imutável divindade, responsável pelo movimento de todos os outros seres, uma fonte universal de movimento, mas que é imóvel. Todos os corpos iriam em função do amor, o qual, nas últimas palavras do Paraíso de Dante, movia o Sol e as primeiras estrelas. Aristóteles nunca relacionou o movimento dos corpos no universo com o movimento dos corpos na Terra. Então era bem isso, né? Tipo, ele observava os astros, observava essa movimentação e estipulava uma crença, né? Estipulava um acreditar nesse funcionamento, baseado no que ele via. Então eles criavam, né? Isso conta a história da humanidade realmente, que é baseado naquilo que a gente vê, daquilo que a gente vivencia, experiencia, a gente vai criando leis e provando esses movimentos, né? Já que o assunto dessa aula é esse, né? E que, pelo que podemos ver, Aristóteles gostava muito do amor, né? Sim, era uma viagem, né? Mas era um sistema de crenças, mas aí a gente percebe aqui no final do slide que ele não associou o movimento dos corpos celestes a distância, esses que ficam distante da gente, com os movimentos dos corpos aqui na Terra, né? Mais tarde a gente vai ver que realmente tem uma certa ligação aí entre esses corpos, o movimento desses corpos e o movimento na Terra, né? É isso aí, ó. E segundo o movimento de Galileu, foi este italiano quem primeiro estudou com rigor os movimentos na Terra. As suas experiências permitiram chegar a algumas leis da física que ainda hoje são aceitas. Foi também Galileu que introduziu o método experimental. Na base da física estão problemas acerca dos quais os físicos formulam hipóteses.
as quais são sujeitas à experimentação. Ou seja, provoca-se um dado fenômeno em laboratório de modo a ser possível observá-lo e analisá-lo cuidadosamente. Uhum. Então, justamente isso, né? Que ele vem com essas primeiras... Muitas das experiências de Galileu, né? Permitiram, então, ele chegar a essas leis, permitiram ele chegar a essas determinadas conclusões, que muitas são aceitas até hoje, até por terem sido testadas, né? Esse é o básico do método científico, né? Eu me deparar com um fenômeno, observar ele, e a partir dessa observação, a partir da minha percepção dessa observação, eu consigo levantar hipóteses, consigo levantar uma problemática, e aí a partir de experimentações que eu vou conseguir comprovar essas hipóteses ou refutá-las, né? E a ciência é justamente isso, são verdades transitórias. Daqui a pouco pode vir outro físico brilhante e contestar as ideias de Galileu aí com um método experimental inovador, né? Vamos dizer assim. E isso que é o mágico da ciência, né? Isso que é o interessante. Que o tempo todo a gente está descobrindo coisas e aí a gente vai aprofundando cada vez mais. O que você tem a dizer sobre isso, meninos? Isso é mágico, não? Isso é lindo. Sim, é muito lindo que o que ontem podia ser verdade, hoje pode não ser mais. Exatamente. É isso aí, vamos seguindo então. Seguindo com Galileu. Galileu procedeu a várias experiências, como deixar cair corpos de vários volumes e massas, estudando os respectivos movimentos. Tais experiências permitiram-lhe chegar a conclusões acerca do movimento em queda livre e ao longo de um plano inclinado. Também fez o estudo do movimento do pêndulo, segundo o qual concluiu que, independentemente da distância percorrida pelo pêndulo, o tempo para completar o movimento é sempre o mesmo. Através dessa conclusão, construiu o relógio do pêndulo, o mais preciso de sua época. E aqui nós vemos algumas experiências que nós fizemos até no semestre passado. Exatamente. Tipo, até essa queda livre é uma experiência muito famosa, até muita gente faz ela e com as concepções sociais, muita gente acha que, por exemplo, nesse caso de queda livre, se eu largar dois objetos do alto de um prédio, pela crença social, se acredita, e ainda tem pessoas até hoje que acreditam que o objeto mais pesado cairia primeiro, né? Chegaria primeiro ao chão. E aí esse próprio experimento nos mostra que, na realidade, se o objeto mais pesado chegar primeiro ao chão, só significa que o objeto mais leve está em mais atrito com o ar, né? Mas agora, se tu conseguir diminuir ao máximo o atrito dos objetos com o ar, não interessa a quantidade de massa deles, eles vão chegar junto no chão. Seja uma pena e um martelo, ou um próprio caderno e uma folha. Pega os dois e larga, um de cada lado, assim. Lógico que primeiro o caderno vai chegar no chão, porque o atrito com o ar na folha vai ser muito maior, deixando ela para trás. Agora, se tu coloca a folha em cima do caderno e larga os dois juntos, eles vão chegar exatamente ao mesmo tempo no chão. Porque daí tu vai diminuir ao máximo o atrito da folha com o ar. É isso aí. Isso aí foi um pouco das experiências que o Galileu teve conclusões acerca do movimento. Movimento segundo Isaac Newton. É isso aí, agora a gente vamos falar um pouco sobre Isaac Newton. Então foi esse aí, ó, Isaac Newton, quem, com base nos estudos de Galileu, desenvolveu os principais estudos acerca do movimento, traçando leis gerais que são amplamente aceitas hoje em dia. As leis gerais do movimento, enunciadas por Newton, são: primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, enunciada que todo corpo continua no estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Exato, essa primeira lei de Newton, então, nos diz que um corpo tende a permanecer em movimento ou em repouso, que seria também um tipo de movimento, a não ser que uma força externa, uma força, exato, seja atuada sobre ele, né?
O próprio Galileu já tinha meio que chegado nessas conclusões de Newton, só que foi o Newton que foi lá e aprofundou mais os estudos e Botou o nome dele. e conseguiu dizer com todas as palavras e provar isso. E aí por isso que o nome é Leis de Newton e não Leis de Galileu. É isso aí, ó. E aí essa lei, ela também é chamada por MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Então vamos lá ver mais leis de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecida como lei fundamental da dinâmica, enuncia que a resultante das forças que agem no corpo é igual à variação da quantidade de movimento em relação ao tempo. A terceira lei de Newton, ela também conhecida como lei da ação-reação, enuncia que se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou em B. Exato. Essa terceira lei especial é a famosa par ação e reação, que para toda ação tem uma reação. Sim, mas essas forças são forças que ocorrem simultaneamente, né? Não, às vezes essa percepção do ação e reação nos passa uma percepção de que acontece uma para depois a outra, né? E na realidade elas acontecem simultaneamente. Por exemplo, se eu uma hipótese, né? Vou dar um soco no Gilberto. Com a mesma intensidade que eu dou uma socada na cara do Gilberto, o Gilberto dá uma carada na minha mão. Então, com a mesma intensidade, né? Claro que ele vai sentir mais esse impacto por causa dos tecidos envolvidos no contato, né? Os tecidos da pele ali vão ser mais sensíveis que os tecidos da minha mão, mas a intensidade da força vai ser a mesma. É isso aí, ó. Então a gente vamos ver agora as tais leis que são fundamentais no estudo do movimento. Tais leis são fundamentais no estudo do movimento em física e são essenciais na resolução dos problemas relacionados com movimento, velocidade, aceleração e forças em termos físicos e reais. Assim, todas as forças físicas expressam em NWE são utilizadas em casos de extrema necessidade, como por exemplo, força exercida quando feita por um eletroímã, quando feita a polarização direta de um ímã sob carga, o simples ato de retirar a mão após uma carga de aproximadamente 220-230 volts, polarização do polo norte para o sul. São forças eletromotrizes que estão envolvidas e todas elas são medidas em Newton. Acho que aquilo ali é o N para Newton, né? Que força é medida em newtons. É isso aí. Alguns movimentos em física são mais difíceis e percebendo isso, um dos mais brilhantes cientistas da história, Galileu e Galileia, passou parte do tempo de sua vida tentando estudar situações desse tipo. Após muitos estudos, ele descobriu o denominado princípio da composição dos movimentos, que foi um importantíssimo princípio que revolucionou a ciência da época. Muito bem, vamos ver que princípio é esse. Então vamos ver aí quais são esses princípios a seguir. Aí nós temos uma foto do Galileu, que foi esse cara que revolucionou a física. E aqui nessa foto mostra um pouco aí, ó, a condição natural dos corpos não é o repouso, mas sim o movimento. Isso, então ele provou, e depois trazendo mais ainda as ideias da segunda lei de Newton, ali, claro que Newton, no caso, veio depois, né, comprovando, que na realidade, então, os corpos não permaneciam em repouso, e sim em movimento retilíneo constante sempre. Claro, só que a gente muitas vezes não percebe esse movimento, mas que os corpos estariam sempre em movimento, e aí que para mudar isso realmente só com uma força externa que mudasse mesmo. Princípio da composição dos movimentos. Todo movimento complexo pode ser decomposto em vários movimentos mais simples, sempre que possível. Sendo assim, o movimento complexo nada mais é do que a superposição de vários movimentos mais simples. Esse princípio facilitou muito não só a vida do cientista, mas também o estudo de situações complexas, como por exemplo o lançamento oblíquo.
Exatamente. Então, o próprio pensamento complexo, o complexo em si, é justamente isso, né? Entender pequenas partes para conseguir entender o todo, né? Então, são pequenas partes que formam o todo, como uma linha, por exemplo. Vamos dizer que uma linha seja o todo complexo e o que forma essa linha são diversos pontos. Então, esses pontos são as pequenas partes do complexo, né? Indo de pouquinho em pouquinho, chegamos ao final. Exato. Então, para entender movimentos mais complexos, movimentos um pouco mais robustos, vamos dizer assim, é necessário o entendimento de movimentos mais simples, que por sua vez somados compõem esse movimento complexo, né? E foi esse princípio aí que facilitou aí, então, a vida dos cientistas e também as situações mais complexas, no caso aí, que foi dado o exemplo do lançamento oblíquo. Um exemplo disso seria a aplicação no estudo do movimento de um corpo após ser lançado obliquamente em relação ao chão. Por isso, vale a pena destacar esse exemplo como um cuidado maior. Aqui nós temos um exemplo. Imaginemos um pequeno barco que realizará a travessia de um rio. Nessa situação, temos duas velocidades atuando juntas, a velocidade do barco e a velocidade da correnteza do rio. Então, justamente aí, a gente tem o nosso referencial, que seria esse rio aí, né? E a correnteza, a gente vê ela na direita ali, então o gráfico, a seta rosa, o vetor rosa, está representando essa velocidade da correnteza. A verde está representando a velocidade do barco. E em vertical ali, a seta vermelha representa essa velocidade, a variante que sobra. No caso, seria o vetor, a velocidade do barco seria o vermelho na realidade. E o vetor verde seria o vetor resultante, que é o vetor força, que seria a soma da velocidade do barco com a velocidade da correnteza. Aí seria o vetor verde, que é o vetor resultante. É isso aí, ó. E aqui agora a gente vamos apresentar as atividades propostas que nós iremos propor para os alunos como nosso plano de aula. Bom, a nossa atividade proposta é trazer coisas por meio do cotidiano, do que o aluno vive, para conseguir introduzir as leis de Newton nisso. Então nós vamos dar um exemplo de alguma coisa que aconteceu e os alunos têm que responder qual lei se encaixa nesse exemplo. Aí a primeira seria o carrinho de supermercado. Ele se manterá em repouso até que alguém aplique uma força, no caso, o empurre para que ele se movimente. Qual lei demonstraria, no caso, esse exemplo? Esse acontecimento. E aí os alunos teriam que responder pelos que eles já estudaram, e eles levariam que isso seria da primeira lei, que o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento até que haja uma força sobre ele. E no segundo exemplo, a gente colocou aí o piloto de uma moto em movimento que freia bruscamente. Então, a mesma coisa, outro exemplo do cotidiano dos alunos. Na verdade, todos são exemplos que acontecem o tempo todo na vida das pessoas. E essa parte vai ser bem interessante, porque daí, até na própria discussão, junto com os colegas, junto com os professores, os alunos vão poder reconhecer as leis da física, as leis de Newton, inseridas, né, representando aí atividades do cotidiano deles, do cotidiano que está ao entorno deles, né? Isso vai ser bem interessante. Novamente, teríamos como resposta a primeira lei. A pergunta 3. Dependendo da força do saque, a bola terá uma aceleração diferente, mas seguirá na direção que a força foi aplicada. E essa seria como resposta a segunda lei. É isso. No quarto exemplo, a gente tentou trazer aí, ó, uma coisa do cotidiano também, que é quando uma jogadora de vôlei faz um saque, ela dá um tapa na bola com força. A bola reage com a mesma intensidade na mão da jogadora. Seria, no caso, os alunos responderiam a terceira lei, justamente aquele exemplo que eu dei do soco e a carada, né? Tipo,
Porque com a mesma intensidade que ela dá um tapa na bola, a bola dá uma bolada na mão dela, né? Então, Seria é o ação e para, reação. ação e reação, exatamente. É isso aí. O quinto exemplo. Quando os dois carros batem, ambos amassam devido ao princípio da ação e reação. Um dos compostos pode ser mais prejudicado porque é feito de um material mais frágil do que o outro, mas as forças de ação e reação são iguais. Essa novamente seria um exemplo da terceira lei de Newton. Muito bem. A sexta. Quando uma pessoa caminha sobre uma superfície, ela é direcionada para a frente, graças à força que ela aplicou sobre o chão. E aí, como ela aplica a força pelo chão, o chão aplica uma força sobre ela. Seria ação e reação, e novamente teríamos a terceira lei de Newton. E após a discussão do estudo do movimento, a gente também iria propor uma atividade dinâmica aos alunos, que no caso seria proposto aos alunos que façam uma apresentação onde devem demonstrar de maneira clara, atrativa, dinâmica e criativa as 3 leis de Newton, onde eles podem esbanjar da criatividade utilizando dos mais variados métodos demonstrativos. No caso, os experimentos, protótipos, dinâmicas, slides, vídeos, aplicativos de simulação e etc. Isso vai ser bem interessante porque os alunos vão ter a oportunidade de demonstrar que conseguiram aprender as 3 leis e, além disso, comunicar isso, né? Então, apresentar para os colegas de uma maneira dinâmica, eles vão ser criativos, eles vão inventar o que quiserem para conseguir demonstrar de maneira clara e objetiva a movimentação das 3 leis, né? O funcionamento delas. Acho que vai ser uma aula bastante interessante mesmo, meninos. Parabéns mesmo. E esse é o nosso trabalho sobre composição do movimento. Desde já a gente agradece aí a presença do Gerald, a qual nos deu total apoio. E ajuda. Foi uma honra estar aqui. Pretendo voltar mais vezes ao canal de vocês. E é isso aí. E deixa o like. Tá certo. Claro, claro. É isso aí então, muito obrigado e tenha uma boa noite a todos. Valeu, Valeu, nóis. valeu.